Olá, meu amigo, você que se liga aqui no canal Humanas Prime. Sou o professor Danilo Marques e estou aqui para dar o AMP na área de humanas e facilitar, logicamente, a resolução dessas questões para você em qualquer tipo de avaliação que você estará aí se destinando, tá certo? Gente, iremos hoje ver Primeira Guerra Mundial. Olha aí, um abraço para a galera da PM, tá? Um abraço para a galera da PM que irá fazer a prova, logicamente, da PM do Pará, tá? Que irá fazer a prova da Polícia Militar, e esse conteúdo cai para vocês, logicamente, tá bom? Gente, hoje nós iremos ver a Primeira Guerra Mundial, início e fim da guerra. Vamos localizar no tempo, logicamente. A gente inicia em 1914 e a gente vai finalizar em 1918. Só que antes do início desta guerra, a gente tem que entender que teremos o quê? Teremos as causas para gerar essa guerra. Vai comigo. Segunda Revolução Industrial, onde aquelas pequenas indústrias se tornam grandes indústrias, se tornam trustes e serão apelidados de tubarões. Por que, professor, serão apelidados de tubarões? Porque essas indústrias passarão a comprar, olha aí, abocanhar as pequenas indústrias da primeira Revolução Industrial. Professor, e se eu não quisesse vender a minha indústria? Meu amigo, você iria falir. Ou você vendia ou você falia. Por quê, professor? Porque a concorrência ela é desleal, tá certo? As megas indústrias da segunda Revolução Industrial necessitam de muito mais mercado consumidor, né? Além disso, a produção ela é crescente, ela é exacerbante, logicamente, tá certo? Então, por isso que essas pequenas indústrias irão falir se não quisessem ser vendidas, tá bom? Isso ia gerar uma busca por mercado consumidor, Além disso, se a gente produz mais, a gente vai ter que ter muito mais matéria-prima, tá? É por isso que um outro fator que vai gerar a guerra, uma outra causa, será a corrida imperialista, onde os grandes impérios industrializados irão em busca desse mercado consumidor e também de matéria-prima. Ei, faça o link, neocolonialismo do século XIX e colonialismo do século XV, tá? Faça este link, logicamente, tá bom? Outra causa importante é a unificação tardia do século XIX, Itália e Alemanha. Mas vamos focar na Alemanha, porque a Alemanha ela vai entrar em atrito com a França nessa unificação. Entrando em guerra, ela vai anexar duas regiões que vai deter matéria-prima. Alsácia e a Lorena. Ganha a guerra, ganha as duas regiões e vamos gerar uma outra causa para a guerra. Vai ser qual, pessoal? O revanchismo francês. Os franceses vão querer esse território mais tarde, tá certo? Olha outra coisa importante, como causa também da guerra. A concorrência entre a burguesia inglesa e a burguesia alemã, tá? A burguesia inglesa e a burguesia alemã. Nós devemos entender também que essa concorrência faz com que os produtos alemães eles se tornem muito mais baratos e de boa qualidade, enquanto que os produtos ingleses eles vão se tornar o quê? Eles vão se tornar de péssima qualidade com valor um pouco acima. Então todo mundo vai preferir comprar o quê? Produtos da Alemanha. Irá gerar, logicamente, conflitos e se torna uma das causas essenciais para a nossa Primeira Guerra Mundial. Olha só, gente, quando falamos em Primeira Guerra Mundial, a gente deve lembrar que os países, já sabendo que irá ocorrer esta guerra, eles irão focar numa produção bélica. Ao focar nesta produção bélica, a gente deve entender que esse período é chamado de paz armada, tá? Olha só, vamos formar também alianças. Eu te coloquei bem aqui, ó. Vamos então formar alianças. A gente vai ter a Tríplice Aliança e teremos a Tríplice Entente. Grave. Tríplice Aliança. Vamos ver por quem vai ser formado a Tríplice Aliança. A gente vai colocar aqui, ó, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Tá? E a Itália. É essa aqui que vai ser a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança está aqui. Professor, e a Tríplice Entente? Olha aqui, a Inglaterra, tá? A Inglaterra. Quem mais, gente? A Inglaterra, a França, tá? A França e a Rússia. Aqui a gente tem a nossa Tríplice Entente. Tá? Aqui a gente tem a nossa Tríplice Entente, tá? Os acordos, as alianças feitas antes mesmo de ocorrer o estopim da guerra. Mas vamos para cá, olha aqui o estopim da guerra. Qual foi o acontecimento que deu início à guerra? Confere comigo aqui, pessoal. A morte do príncipe herdeiro Francisco Ferdinando, na região de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. Professor, por que mataram ele? Quando ele vai anexar essas duas regiões da Bósnia-Herzegovina, a gente tem a Sérvia
praticamente teleguiando essas regiões, né? Porque a Rússia apoiava a Sérvia para fazer essas nacionalidades se tornarem independentes do Império Austro-Húngaro para formar a grande família eslava, tá? A grande família eslava, tá escrito aqui embaixo, ó, grande família eslava. Não esquece, tá, desses termos essenciais, tá bom? Então, a Sérvia teleguiando essas nacionalidades, tá, que estavam sob pressão do Império Austro-Húngaro, a gente vai ter também a região da Bósnia e Herzegovina, as pessoas não querendo receber ordem aí do Império Austro-Húngaro. Por isso que a gente vai ter uma organização secreta, tá certo, chamado de Mão Negra, que através do Gravilo Príncipe irá matar Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, ao anexar essas regiões, demonstrando poder sobre elas, tá, irá passear, fazer uma passeata de carro aberto. Logicamente que ele temia os ataques, ele ia de colete para essa passeata, tá bom? Mas nada impediu que ele e a esposa dele morresse aí pela mão de Gravilo Príncipe. E aí, professor, o que é que acontece depois? Se essas regiões eram teleguiadas pela Sérvia, quem é que o Império Austro-Húngaro, né, vai considerar culpado por esse ataque aqui? Olha, eu vou te colocar bem aqui do lado. Ó. Olha, eu vou te colocar bem aqui do lado. Quem vai ser, pessoal? A Sérvia. Vai ser a Sérvia. Tá? Vai ser a Sérvia, tá bom? Olha aqui, acompanha comigo. Se o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia, tu sabes que a Alemanha, tá, vai apoiar essa decisão do Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro, ao declarar a guerra à Sérvia, a gente deve entender que a Sérvia ela vai compor este lado. Por quê, professor? Porque a Rússia apoia a Sérvia. Então, quando a Sérvia, a Sérvia vai sofrer esse ataque por parte do Império Austro-Húngaro, a Rússia vai declarar guerra a quem? Ao próprio Império Austro-Húngaro. E a Alemanha vai se meter. A Alemanha vai declarar guerra a quem, pessoal? A Rússia. E por fim, a Inglaterra e a França declaram guerra a quem? A Alemanha. Olha que coisa interessante. Vamos grifar aqui de vermelho a Itália. A Itália não vai declarar guerra a ninguém. Não vai declarar guerra a ninguém. Eu vou já te falar sobre essas fases da guerra aqui. Tá bom, pessoal? Então, se inicia a Primeira Guerra Mundial. Tá? A primeira fase vai ser chamada de fase de movimento. A guerra de movimento. Vamos colocar aqui, ó. Guerra de movimento. A guerra de movimento. Professor, qual é o ano dessa guerra? Ela vai de 1914 até 1915, tá? 1915. A gente deve entender, pessoal, que é apenas o movimento das tropas, tá? Um fato importante, né, nesse ano aí, de 1914 até 1915, vai ser o Plano Schlieffen, onde a gente invadia a Bélgica, tomava a Bélgica, invadia a Alemanha, tomava a Alemanha na frente ocidental e partia para o Oriente, tá? Para a frente oriental, já ali dominando a Rússia e posteriormente a Inglaterra. Deu certo? Não. Não deu certo porque os franceses conseguiram dominar os alemães no rio Marne. É por isso que essa batalha fica chamada de Batalha de Marne, tá bom? Batalha de Marne, tá certo? A segunda fase, pessoal, que vai de 1915 a 1917, é chamado de Guerra de Trincheiras, tá? É chamado de Guerra de Trincheiras, tá certo? Que ela vai de 1915 até 1917. E aqui eu chego no ponto crucial. Veja só, pessoal. 1915, a Itália, como não declarou guerra a ninguém, ela sai do lado da Tríplice Aliança, ela sai do lado da Tríplice Aliança e ela vai para o lado da onde? Da Tríplice Entente. Ela vai para o lado da Tríplice Entente em 1915. Então vamos dar um risco aqui na Itália, porque ela vai sair daqui, ó. Ela vai sair daqui em 1915, tá bom? Ela ganha alguma coisa com isso, professor? Não, na verdade, todos os países que irão se envolver na Primeira Guerra Mundial e chegar até o fim da mesma, tá, irão sofrer, né, crises econômicas, tá? Desemprego, miséria e assim por diante. Olha só, outra coisa importante, que é em 1917, a gente tem a saída da Rússia, porque ela está passando pelo processo de Revolução Socialista de 1917, liderado pelos bolcheviques, na figura de Vladimir Lenin, que ele tinha essa famosa frase aqui, ó, acompanha aqui as teses de Abril: pão, paz e terra. Pão, mais alimentação para o povo. Terra, uma reforma agrária e
terra, uma reforma agrária. E por último, a gente tem a paz, né, que é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. É na segunda revolução, que é a Revolução Bolchevique, que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então na primeira revolução, que era a menchevique, professor, eles não saíram, não pessoal, ocorrendo mesmo em 1917, mas eles não saíram, tá, da Primeira Guerra Mundial. As características, tá certo, continuaram, mas não mudou-se muita coisa. A gente só teve aí os mencheviques tomando o poder, tá bom? Tranquilo? E a gente vai ter também em 1917 a entrada dos Estados Unidos da América na guerra. Veja só, os Estados Unidos forneciam matéria-prima aí para a Europa, tá? E a gente vai entender que os Estados Unidos estavam ganhando muito dinheiro, logicamente, com esta guerra. A alta burguesia norte-americana pensou, se caso a Alemanha vencesse a guerra, que ela estava prestes a vencer a guerra, quem irá pagar toda essa dívida? É por isso que a alta burguesia dos Estados Unidos pretende entrar na guerra. E a Alemanha, dentro de uma guerra submarina total, tá certo? Não deixava nenhum navio aqui do continente americano passar para a Europa, principalmente para fornecer, para fornecer ajuda para quem? Para a Tríplice Entente, tá? Iria bombardear, chegou a bombardear aí navios brasileiros e norte-americanos. Com isso, os Estados Unidos declara guerra, logicamente, à Tríplice Aliança. E aí tem o desmoronamento, logicamente, da Tríplice Aliança. Tá certo? Tranquilo? Então, em 1917, a gente vai ter uma vitória. Olha aqui, a vitória da Entente. Professor, então que ano vai ser a vitória da Entente? 1917, tá? A 1918 vai ser a vitória da Entente, tá certo? Que é o fim da nossa guerra, logicamente. Vamos entender as consequências que geraram esta guerra, vai. A Alemanha vai ter que devolver a região da Alsácia e da Lorena para quem, pessoal? Para a França, beleza. A Alemanha vai perder o controle do porto de Danzig. E é esse porto aqui que vai gerar o corredor polonês, que vai ser uma da causa para a nossa Segunda Guerra Mundial, o estopim da Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações, que nasceu neste período, pessoal, ou Sociedade das Nações, ela não vai obter êxito, para a gente poder fazer acordo de paz, manter a paz dentro daquele cenário de guerra, de pós-guerra, na verdade, tá bom? Professor, por que ela não vai obter êxito? É porque a própria Alemanha não irá participar, os Estados Unidos não irá participar, e olha aí, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também não irá participar. Tá? Não irá participar. É por isso que não dará certo a Liga das Nações, e aí vai ser um passo importante para a nossa Segunda Guerra Mundial. Olha, outra coisa que eu tenho que te falar é que esta Alemanha aqui, pessoal, esta Alemanha, a gente vai ter o revanchismo alemão pós-Primeira Guerra Mundial, porque através do Tratado de Versalhes, a gente vai culpar pela guerra a Alemanha. Então ela terá que devolver a região da Alsácia e da Lorena, terá que indenizar as regiões que ela invadiu, terá que pagar aos vencedores, ela terá que diminuir sua produção bélica, os seus homens com armas, e logicamente que tudo isso vai fazer com que a Alemanha tenha o revanchismo, principalmente por parte da Inglaterra e da França, que foram os países que venceram, teoricamente venceram esta guerra. Tá bom? Então é essa a consequência que vai levar à nossa Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial, essa busca por mercado consumidor, é a mesma coisa que vai ocorrer como causa lá na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Tranquilo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Qualquer dúvida, chame no WhatsApp, porque eu vou deixar aqui o WhatsApp, ou se você tiver alguma crítica ou alguma sugestão, tá certo? Joga aqui no WhatsApp pra gente, logicamente, atender o que? O seu desejo, tá certo? Gente, um beijão, um abraço e foco. Porque quem tem objetivo nunca perde o foco. Valeu!